Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar, quero agradecer de verdade a todos vocês que já são inscritos e acompanham o meu trabalho. Cada like, cada comentário e cada inscrição fazem toda a diferença. Saber que o conteúdo está ajudando tantos profissionais apaixonados por design é o que me motiva a continuar trazendo dicas, práticas e tutoriais como este. Se você chegou agora e ainda não faz parte da comunidade, já aproveita para se inscrever no canal. Tenho certeza de que você vai encontrar muito conteúdo que pode facilitar no seu dia a dia. No vídeo de hoje eu vou mostrar como importar sua área de trabalho no Photoshop 2026 de um jeito bem rápido e sem complicação. Se você precisou formatar o computador, trocou de máquina ou precisou reinstalar o Photoshop, não precisa perder tanto tempo configurando tudo novamente, né? Então, em poucos minutos você vai aprender a restaurar seus painéis, ferramentas e deixar o programa exatamente como estava antes. Então, bora para a tela aqui do computador, vamos entender um pouco mais sobre isso aqui, tá? Então, a interface do Photoshop, por padrão, ele vem mais ou menos assim. Então, nós temos aqui nesse botão, aqui em cima, na parte superior, temos uma seta que você pode clicar, e aí tem algumas predefinições já que o Photoshop já sugere para você, né? Digamos que você vai trabalhar apenas com o essencial das ferramentas do Photoshop, você marca essa opção, e aqui ele vai escalar apenas as ferramentas essenciais que você pode utilizar. Se você clicar lá novamente, você vai ter outras opções, como gráfico e web, ó, ele vai mudar de acordo com como está aqui, ó. Movimento, se caso você que trabalha com animação, com vídeo animado, então, aí aqui tem também pintura, ó, e aqui mais abaixo você tem fotografia. Então, ou seja, para cada tipo de trabalho, de segmento que você for trabalhar no Photoshop, já tem algumas predefinições, né, digamos assim. E isso, você escolhe qual dessas predefinições que se encaixa mais no seu trabalho, no seu dia a dia. Muito bem, mas qual a questão da coisa aqui? Eu utilizo no meu dia a dia vários atalhos, né? Atalhos que eu mesmo personalizo, crio, modifico, né? Mas então, aí o que acontece? Eu posso predefinir, eu posso configurar os atalhos, por exemplo, os atalhos que eu uso no Corel eu posso usar no Photoshop, e no Photoshop usar no CorelDRAW. Funciona basicamente assim: todos os atalhos ou configurações que você fizer aqui, ó, no menu editar, atalhos do teclado, e você vai vir aqui, ó, menu de atalhos do teclado. Você tem aqui os menus, as ferramentas, ó, menu, arquivo, editar, imagem, camada, texto, selecionar. Eu utilizo muito, por exemplo, eu modifico sempre isso aqui, ó, na hora de exportar ou salvar como, ó, no menu arquivo aqui, ó, eu tenho a opção fechar, salvar. Então observe que aqui do lado já tem os atalhos padrão que vem no Photoshop, né? E eu costumo modificar, por exemplo, aqui, ó, a exportação rápida como PNG. Eu costumo colocar o F12 ou F11, e aqui, ó, exportar como, ó. Então todas essas configurações aqui, quase todas eu modifico para que o meu trabalho no dia a dia se torne mais rápido ainda. Você sabe que a gente sempre usa aqui no canal a questão de produtividade, velocidade, para que você possa desenvolver um trabalho com mais rapidez dentro de qualquer uma das ferramentas, tanto no CorelDRAW como no Photoshop, não é diferente, né? Então eu modifico aqui o atalho e clico aqui em aceitar. Então eu modifico aqui, mas só que é o seguinte: para mim fazer isso toda vez que eu formatar o computador ou tive que desinstalar o Photoshop e fazer isso novamente, é muito complicado, né? Então, para evitar esse tipo de tempo perdido, eu posso fazer o que? Modificar ele, criar uma pré-configuração, um arquivo que na hora que eu quiser usar todos os meus atalhos que estava antes, eu posso apenas importar ele. Veja bem, eu vou cancelar aqui, ó, tá? E aqui, ó, deve mostrar o perfil que eu configurar. Digamos que eu fiz lá todos os atalhos e mudei para as configurações que eu quero, então eu venho aqui e clico na opção nova área de trabalho. Então quando eu fizer isso, eu vou salvar, dar um nome para a área de trabalho aqui, ó. Aí eu posso dar o nome que eu quiser para essa área de trabalho. Eu posso marcar a opção atalhos do teclado, menus e barra de ferramentas. Eu já tenho esse arquivo pronto, tá, pessoal? Eu já tenho ele pronto, então eu vou mostrar apenas para como importar ele para cá, que esse é o objetivo do vídeo, tá? Para encontrar esse arquivo, onde eu devo salvar esse arquivo, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão clicar com o botão direito no botão menu iniciar, aí vocês vão clicar em executar, e aí vocês vão digitar o nome aqui, ó, app data. Clicando em aqui app data, dá OK. Aí vocês vão localizar a pasta chamada roaming, abre ela aqui, ó. Encontra a pasta chamada
chamado Adobe, tá? Vocês vão pausando aí, vão devagar, se eu estiver falando rápido demais, vocês vão pausando aí, vão verificando com calma, tá? O caminho até aqui vai abrir a pasta Adobe e depois você vai localizar o seu Photoshop, a versão do Photoshop que você utiliza. Eu utilizo aqui a versão 2026, ó, Adobe Photoshop 2026. Eu vou abrir aqui, ó, e aqui novamente eu vou abrir a pasta chamada Adobe Photoshop 2026 Settings e vou abrir aqui, ó, e aqui dentro é a pasta final. Eu vou localizar a pasta chamada Workspace, essa pasta bem aqui, ó. Então dentro dela tá até vazia, ó, até vazia. Eu vou voltar aqui, ó, Workspace Modic, é que eu tenho uma modificação, ó. Voltando aqui, ó, voltando na pasta Workspace, a sua área de trabalho, seu arquivo deve ficar aqui, tá? Ela deve ficar aqui dentro. Então, como é que eu fiz? Eu criei lá o meu arquivo, salvei, aí eu vou colar ele aqui dentro dessa pasta para que ele possa ser carregado e apareça aqui, ó, na hora que eu for carregar ele, tá? Ele vai aparecer aqui. Então, muito bem. Eu já tenho o arquivo aqui em meus documentos, né? Vou clicar aqui e vou, ó, essencial, Neno. Vou copiar ele aqui e vou colar aqui dentro da pasta, que é esse caminho aqui, ó. Se vocês quiserem dar um print, vocês têm que mudar o usuário de vocês aí para poder aparecer, tá? Mas é mais ou menos esse caminho aqui, ó. Então eu colo aqui, o Photoshop precisa ser fechado para que possa funcionar, tá? Ele tem que fechar. Então fecho ele aqui, né? E agora quando eu fizer o start no Photoshop, eu carregar, é para que esse perfil apareça já lá dentro do Photoshop. Vou minimizar aqui, ó, e vou abrir o Photoshop. Esse processo, pessoal, você fala, poxa, mas demora tanto tempo para fazer isso? Não, você só vai fazer isso uma vez. Então quando você fizer isso mais de uma vez, por exemplo, já tem um recurso, você criou um atalho, modificou um atalho, né? E aí você apenas clica em salvar e vai substituir pelo aquele arquivo que tá lá naquela pasta que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E aí pronto, todos os atalhos que você fizer já fica gravado lá. Agora sim, você precisa ter cuidado com esse arquivo aqui, ó. Precisa salvar ele em um local seguro para que você não perca na hora que você for formatar o computador ou for reinstalar o Photoshop, tá? Precisa ter cuidado com o arquivo porque ele fica aqui nessa extensão PSW, tá? Muito bem, agora o objetivo é fazer com que esse arquivo, ou seja, as configurações que eu já tinha feito aqui, ele apareça nesse botão. Vou clicar aqui, ó. Note que ele já apareceu o tema ou a configuração que eu tinha predefinido com o nome essencial Neno. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai dar uma piscadinha aqui na tela, já foi tão rápido, e agora ele já vai mostrar com os atalhos que eu utilizo. Por exemplo, a tecla, a ferramenta texto aqui, ele no Photoshop não é a letra F, tá? Mas eu configurei para a letra F. Mas por que eu utilizei a letra F aqui? Porque no CorelDRAW eu também utilizo a tecla F. Se eu quiser pressionar a letra texto lá no Corel, eu uso a letra F. E aqui no Photoshop não deixa de ser diferente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá preto aqui o texto. Eu vou aumentar aqui, eu vou selecionar todos e vou colocar a cor branca para que vocês possam enxergar aqui, ó. Então, olha, Ctrl T aqui, né? Eu fiz o texto dessa forma aí. Então eu utilizei a letra F, né, para pegar a ferramenta texto, e aqui eu consigo até diminuir o espaçamento entre letras, ó. Então é basicamente isso aqui, pessoal, tá? Tá, se eu quiser exportar ele, se eu quiser converter isso aqui em objeto inteligente, ele não tá um objeto inteligente. Se eu pressionar a tecla F2 no meu teclado aqui, ó, F2, aqui, vamos ver, objeto inteligente, já ficou, ó. Se eu quiser rasterizar a imagem, deixar ele como estava antes, se eu quiser fazer o rastreio dessa imagem, que ela tá aí como objeto inteligente, se eu utilizar o atalho aqui no meu teclado F1, foi o que eu programei, ó, F1 ele tira o objeto inteligente que fez o rastreio da imagem, né? F2, ó. Então, em vez de eu clicar com o botão direito do mouse, né, e ele vir até a opção aqui rasterizar a camada, eu já apenas utilizo o atalho F1 no meu teclado, ele já faz isso aqui. Mas se você quiser adicionar outros atalhos, como eu mostrei lá no início, você pode vir aqui até o menu editar, né, e atalhos de teclado, né, o atalho gigantesco para chegar a esse menu aqui é Alt Shift Ctrl K, né? Você utiliza esse atalho para poder chegar aí, e aqui você pode pesquisar, né, o menu, a ferramenta que você queira adicionar um atalho. Como eu falei lá, se você quiser colocar o atalho no rasterizar, ó, vou pesquisar o nome, a palavra rasterizar, e você vê que ele tem um F1 aqui, ó, já, ó, que foi adicionado, né? Se você quiser criar uma máscara no vetor, você pode adicionar uma máscara também. Se você quiser digitar um texto aqui, ó, um atalho para o atalho texto, isso você pode marcar. Se você quiser colocar um atalho para a opção forma,
também pode fazer. E depois que você adiciona o atalho aqui, você clica aqui em aceitar e clica em OK, e assim ficará o atalho que você fez. Aí beleza, digamos que você já fez toda aquela configuração, criou seus atalhos, tudo mais que você precisa. Como é que eu faço para salvar? Muito simples, basta vir aqui ó, e clicar na opção nova área de trabalho. Quando você faz isso, ele salva com todos os seus atalhos, e você precisa adicionar esses atalhos nessa pasta que eu indiquei para você, que está aqui ó, no executar app data, mostrando novamente aqui ó, né, em Roaming Adobe, aqui a versão do Adobe que você tem no seu computador. No caso eu tenho 2026, repetindo novamente aqui, tá, 2026, e encontra a pasta chamado Adobe Photoshop 2026 Setting, e aqui você cola o arquivo que você salvou aqui dentro, ó, dessa forma. Então quando você abrir isso com o Photoshop fechado, quando você abrir o Photoshop, ele já vai estar mostrando desse jeito aqui ó, e você basta clicar em cima do perfil que você criou com as suas configurações, e ele irá ficar com esses atalhos aí, tá? Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero de verdade que essa dica tenha sido útil para você. Se ela te ajudou de alguma forma, né, deixe seu like, se inscreve no canal, se curtiu, se a dica foi útil para você, deixe seu like, compartilha com outras pessoas, com outros amigos aí, design, que talvez não saiba, mas é possível fazer dessa forma aí, configurar ele para que ele não precisa perder tanto tempo configurando o seu Photoshop do zero, tá? Muito obrigado por você que chegou até aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo aqui, fui!